6 de janeiro de 2021. Hoje é a quarta-feira, dentro do tempo do Natal, na semana da Epifania do Senhor. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, nesta quarta-feira, a liturgia nos traz como evangelho o trecho de Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus queridos irmãos e irmãs, uma verdade que deve conduzir todas as nossas escolhas, uma verdade que deve ser o ponto guia dos nossos passos nesse ano que se iniciou de 2021. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Meus queridos irmãos e irmãs, sem muitas explorações ou interpretações teológicas, uma só verdade nos basta. Jesus está em nossa barca. Creiamos nessa verdade. Ele veio para isso. Ele veio para estar em nossa barca. E nossa barca é a igreja. Nossa barca é a nossa família. Nossa barca é o nosso próprio coração, a nossa vida pessoal, conjugal. Ele está em nossa barca e nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que neste ano de 2021, esta coragem tão incentivada por Jesus nesse trecho evangélico possa ser o nosso combustível e nos estimular a ir adiante. Primeira verdade, Ele está conosco. Segunda verdade, Ele nos diz coragem, por isso alimentemo-nos dele, que é a própria encarnação desta coragem que nós necessitamos. Terceira verdade, não tenhais medo. Virão dificuldades, tempestades neste ano, sim, menores ou maiores do que as do ano passado, não sabemos. Mas se nós tivermos essas certezas em nosso coração, nós já somos vitoriosos desde já. Ele está em nossa barca. Ele é a própria coragem capaz de nos mover adiante. E ele nos diz: não tenhais medo.
Creiamos nisso, meus irmãos. A primeira leitura de hoje também, primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 11 ao 18, está dizendo que o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Que o amor de Deus possa envolver toda a nossa alma e que nós o sirvamos porque o amamos. Que nós continuemos a nossa caminhada adiante com a esperança, com a fé viva, na certeza de que Ele está conosco e nos ama. Ele está conosco e nos ama, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. São João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. E a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito que nos envolve, o Espírito que nos estimula, o Espírito Paráclito que nos protege. Nós estamos a todo vapor e caminhamos junto dele, o Deus que é presente em nossa vida, na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito. Força e coragem. Que Deus abençoe vocês abundantemente nesse dia que se inicia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.